vez aprendermos a palavra de Deus e aplicá-la aos nossos corações. E hoje, como em outras oportunidades que nós já tivemos dentro desta carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nós vamos falar sobre o perigo da falsa doutrina, do ensino fora dos padrões da Escritura Sagrada, não é? E antes de nós discorrermos sobre este assunto, eu vou aqui apresentar aos irmãos. Como eu tenho dito, quando você gasta o seu dinheiro, um pouco do seu dinheiro, com livros, você não está gastando, você está investindo, certo? Então eu vou apresentar aqui 3 livros. Não estou ganhando nada para divulgar esses livros, não estou fazendo mídia, nem comercial, nem divulgação da editora, nem tampouco do autor. Mas o objetivo é trazer à tona uma coisa que é pregada diariamente dentro da internet, de várias igrejas tradicionais. E são vistas algumas dessas igrejas como igrejas sérias, não é? Com relação ao seu ensino. Mas eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu vou ler até o tema dos livros, o nome do autor, a fim de que vocês possam posteriormente adquirir esses livros. Esses livros tem nas livrarias evangélicas aqui do nosso estado, no centro do Recife. E se você não quiser ir, você pode até comprar pela internet, que eles mandam entregar em casa, e até é mais barato. Parcela. Eles são um pouco caros, mas se você compra um conjunto, o desconto é maior, tá certo? Então presta bem atenção. Primeiro livro, tá aqui, ó. Tá dando para vocês verem? Tá dando para vocês verem? Sim ou não? O lado negro do calvinismo. Para quem não conhece a fundo o ensino, a doutrina calvinista, não é? É importante você ler esse livro aqui, certo? Porque existem muitos pregadores na internet que pregam baseado em sua linha teológica calvinista. E lembrando que aqui eu não defendo o arminianismo, o calvinismo, o pelagianismo ou qualquer outro ismo. Nós precisamos focar no que a Bíblia diz e ponto final. Certo? Esse é o primeiro livro. O segundo livro, que também é tão importante quanto este, é esse aqui. O nome é Que Amor é Este? Que também fala sobre as doutrinas calvinistas. Veja que ele é um livro grosso, né? De muitas páginas, não é? A falsa representação de Deus no calvinismo. O autor é David Hunt, a editora Reflexão. Então é importante se você puder adquirir esses livros aqui, não é? O terceiro livro é O Outro Lado do Calvinismo. Olha o nome, O Outro Lado do Calvinismo, o lado que você não conhece, não é? Tá aqui, ó. Quem quiser ver, certo? E se você tiver dúvida, você depois, esse vídeo vai estar no YouTube, você pode pegar novamente, caso você esqueça do nome dos livros. Está aqui bem claro. E qualquer coisa é só me perguntar que eu apresento novamente os livros àqueles que se interessarem. Esses são uns, depois eu vou, em outras oportunidades, eu vou trazer outros para apresentar a vocês também. Tá certo?
Então vamos deixar a Bíblia aberta no capítulo 6, versículo 3 ao versículo 5 da primeira carta a Timóteo, que nos diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e contendas acerca de palavras. Dessa atitude brotam invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. Amém, amados? Então vamos ficar atentos e vamos discorrer sobre este assunto, que é importante que nós, como igreja, conheçamos, a fim de não cairmos na armadilha do inimigo. Os falsos mestres. Esta carta, no caso, a primeira carta a Timóteo, se inicia com um alerta sobre os falsos mestres e termina com mais uma advertência sobre a ação perniciosa desses arautos da mentira. Não é? E a gente pode conferir isso na carta a Timóteo, a qual nós estamos estudando ainda, graças a Deus, no capítulo 1, o versículo é o 3 até o versículo 7. Observe que a carta começa trazendo essa advertência sobre as heresias, o falso ensino, que parece verdade, mas é mentira, não é? Conforme te solicitei quando partia para a Macedônia, que permanecesse em Éfeso para advertires a certas pessoas que não mais ensinassem falsas doutrinas e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam discórdia em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, intentando serem mestres da lei quando não compreendem nem o que propagam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui a Timóteo? Paulo está dizendo que solicitou a Timóteo que, quando partia para a Macedônia, que ele permanecesse em Éfeso, com o objetivo de impedir que na igreja se ensinasse falsas doutrinas. Então observe que as falsas doutrinas, elas não foram ensinadas fora da igreja, do templo, da vida comum do cristão. Foram ensinadas no templo. Por isso que é essencial, irmãos, nós temos o hábito de lermos a Bíblia diariamente debaixo de oração, pedindo ao Espírito Santo que ilumine o nosso entendimento. E quando eu falo disso, irmãos, eu falo de experiência própria.
Eu lembro-me como hoje, quando eu me converti há 39 anos atrás, que nós não tínhamos a oportunidade de estar em um seminário, e quando alguém o fazia, quando alguém estudava o seminário, na denominação que eu congregava, quem estudava seminário ou fazia um curso teológico era mal visto. Era tido como cru, como desviado, como alguém que não queria nada com Deus. Essa era a visão naquela época que a igreja que eu congregava tinha sobre isso. E aí Deus foi misericordioso para comigo, porque eu tinha o hábito de ler. E muitas vezes eu lia diariamente, irmãos, cotidianamente. E eu tive um melhor professor, e que você também tem ele, e está em você. A palavra de Deus diz em 1 de João, capítulo 2, verso 20: vós tendes a unção do Espírito Santo e entendeis tudo. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse a estar conosco, ele disse: estará e habitará em vós. Ele ensinará todas as coisas. É o melhor e maior professor que o crente tem, o Espírito Santo de Deus. Com isso eu não estou descartando que você não deva ir ao seminário. Não estou dizendo isso. Se você tem condições, possibilidades de ir a um seminário teológico, vá. Agora, antes de ir, me pergunte, para que eu lhe indique um seminário que preste. Tá certo? Porque a maioria dos seminários estão com esse tipo de gente dando aula justamente nessa linha teológica, que parece de crente. Parece de crente. Tem fala de crente. Tem roupagem de crente. Mas se você começar a estudar de forma aprofundada, você vê que aquilo ali não é genuinamente bíblico. Então vamos lá. Paulo observa as especulações dos falsos mestres quanto à lei, como nós acabamos de ler. Normalmente as pessoas, irmãos, os falsos mestres, eles são gananciosos, eles são mentirosos, e eles são arrogantes, eles gostam de estar por cima, eles gostam de ser o dono da verdade. E normalmente quem tem esse tipo de comportamento são pessoas que pregam, ensinam, baseado em um fundamento que não é o de Cristo. Que a verdade do Evangelho, ela não sucumbe e jamais sucumbirá. O apóstolo Paulo diz em 13 e 8 da segunda carta aos Coríntios, Paulo diz: nada podemos contra a verdade, a não ser a verdade. Jesus, ele não é a verdade porque a Bíblia diz que ele é a verdade. Ele é a verdade porque ele é a verdade de Deus, personificada em carne e osso. Ele não foi apenas meras palavras, ele é a palavra viva de Deus, escrita e revelada a nós homens. Em 1 Timóteo ainda, no capítulo 4, verso 1 a 5, Paulo fala que o Espírito Santo expressamente nos diz que nos últimos dias alguns se desviarão da fé. Por que se desviarão da fé? Darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Lembre
que o que a gente leu lá em capítulo 1, verso 3 ao 7, Paulo diz a Timóteo que ensine na igreja contra aqueles que ensinam falsas doutrinas que eram ensinadas na igreja. E hoje não é diferente. Nós podemos ver, tem até umas coisas que de vez em quando eu boto as coisas mais leves, porque se botar muita coisa forte, vocês podem não aguentar, ver e ouvir. No grupo da igreja, às vezes eu boto, que é justamente para vocês terem uma ideia de como está a coisa. Ter uma noção de como estão as coisas, porque são por causa dessas coisas que o nome do Senhor Jesus é blasfemado, o evangelho é escarnecido. A Bíblia diz que é melhor alguém se suicidar, amarrar uma pedra no pescoço, lançar-se ao mar, do que escandalizar o nome de Jesus. E isso é muito sério, porque quando essas coisas vão acontecendo, as portas da salvação vai se fechando para muita gente, porque as pessoas começam a crer, a ver que o evangelho é mercantilismo, é comércio, e as portas se fecham, as pessoas fecham o coração e não querem mais ouvir o evangelho. O próprio Jesus trata disso lá em Mateus 23, quando ele fala que os fariseus, eles andam quilômetros para fazer um discípulo e depois tornar ele em um filho do inferno. Você já pensou? Se esforçar tanto para depois tornar uma pessoa filha do inferno? Então é importante nós nos aplicarmos a isso, porque as coisas estão se afunilando a cada dia. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas. Observe que quem ensina algo que não está fundamentado na doutrina de Jesus é mentiroso. Que tem a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Você conhece alguma religião que proíbe o casamento dos seus líderes? Que ordena a abstinência de alimentos em determinados tempos e épocas? Você conhece? Não precisa você me dizer não, mas basta você botar a cabeça para pensar que você conhece. Verso 4 diz: pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se puder ser recebido com ações de graças, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. A Bíblia diz que Deus, havendo terminado de criar tudo, ele disse: eis que era muito bom. Tudo que Deus fez é bom. Agora entenda que a criação está debaixo da maldição do pecado. E o domínio humano sobre a criação muitas vezes usa aquilo que Deus criou como veículo de destruição, como veículo de maldição. A condenação feita por eles a coisas criadas por Deus. Agora, em 1 Timóteo 6, verso 3 a 5, que foi o que nós lemos, Paulo os caracteriza como os que se desviam da sã doutrina, dividindo a igreja, movidos pela avareza. Desta forma, Paulo avalia os falsos mestres em questões relativas à verdade, à unidade e à motivação. Os falsos mestres podem ser identificados. E quais são suas características? Primeira característica de um falso mestre:
Eles são heterodoxos quanto à doutrina, divisionistas quanto à prática e gananciosos quanto à motivação. Os falsos mestres são governados pela mentira. Aí vem, alguém pode perguntar: pastor, o senhor falou que os falsos mestres são heterodoxos. E o que é heterodoxia? São princípios que são opostos a uma religião, ou princípios opostos de uma religião, oposição, contrária, divergente. Ou seja, o falso mestre, o falso pastor, o falso crente, ele ensina coisas que são contrárias aos fundamentos da fé. E o fundamento da fé do cristão é Jesus. Essa semana eu estava ouvindo um pastor adventista dizer o seguinte: que a maior obra que Deus realizou não foi a da cruz, que a maior obra que Deus realizou para a salvação do homem não foi a morte de Jesus na cruz, não foi o sangue derramado, não foi a ressurreição, mas foi o templo que está nos céus, segundo a profecia de Ellen White. Minha gente, pelo amor de Deus. Porque o fundamento da fé dele não é a Escritura. A salvação não é a morte e a ressurreição de Jesus. É as profecias de Ellen White. E eu fiquei, meu Deus. São contrários, né? Heterodoxia é a doutrina que é oposta, contrária, divergente à doutrina que é pregada, que é ensinada de forma correta. Os falsos mestres apartam-se da sã doutrina, abandonam a verdade e desviam-se da fé, viram as costas para a ortodoxia. Aí vem, o que significa ortodoxia? Conforme a doutrina, ou em conformidade com a doutrina definida. É aquilo que é ensinado, que é pregado, que é falado de acordo com o que está escrito. Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir. Por que ele veio cumprir? Porque nenhum homem cumpriu. E o fim da lei é Cristo. Ele é o descanso da igreja, ele é o cumprimento da lei, porque nenhum homem cumpriu, ele cumpriu. Se ele não tivesse cumprido a lei, ele não tinha chegado à cruz, porque foi conforme a lei de Deus falou, profetizou sobre ele. Moisés profetizou. Jesus disse em João 8 que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Moisés diz em Deuteronômio 18:15: o Senhor, o teu Deus, levantará um profeta no meio de vós, olha, semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Ortodoxia é o ensino que é em conformidade com o ensino, com a doutrina definida por Jesus. Paulo disse: porque eu vos escrevi o que eu recebi do Senhor. Ele não escreveu simplesmente do intelecto, da vontade humana dele. Como o apóstolo Pedro diz na segunda carta, capítulo 1, verso 19 a 20, ele diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque nenhuma profecia da Escritura foi produzida pela vontade do homem. Aleluia. Mas homens, inspirados pelo Espírito Santo, falaram a mensagem, a palavra de Deus.
Os falsos mestres trocam o evangelho por outro evangelho. O evangelho segundo Allan Kardec, o evangelho segundo os mormons, não é? Trocam o genuíno pelo espúrio, o verdadeiro pelo falso, o pão nutritivo da verdade pelo caldo mortífero da mentira. Pois discordarem da sã doutrina, ensinam suas perniciosas heresias. Irmão, a Bíblia é tão categórica que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8, Paulo diz assim: ainda, se isso vier a acontecer, que um anjo desça do céu e anuncie outro evangelho, além deste que já vos foi pregado, desconsidere. Olha, ele está falando, dizendo, se um anjo, que é um ser angelical, que a Bíblia diz que os anjos são superiores aos homens, capítulo 8, ou Salmo 8, versos 5 e 6, diz que os anjos são superiores aos homens. Paulo está dizendo, ainda que um ser superior ao homem, um ser angelical, um ser espiritual, um ser celestial, desça do céu e pregue outro evangelho, além desse que eu já preguei, que eu ensinei, desconsidere, seja anátema. Como foi fundado o mormonismo? Um anjo chamado Moroni, que desceu, se manifestou a Joseph Smith Jr. e trouxe as placas, a nova lei de Deus em tábuas de ouro, e disse: essa é a nova doutrina complementar de Jesus Cristo, a doutrina dos santos dos últimos dias. E está aí essa desgraça enganando o povo do mundo. E eles nivelam o livro dos Mormons à Bíblia. Dizem que tem a mesma autoridade espiritual e não tem. Os irmãos têm uma ideia, só vou falar uma doutrina dos Mormons. Eles acreditam que quando seus entes queridos morrem, vão para outro planeta. E quando ele morrer aqui, vai se encontrar com o ente querido, ou seja, se ele morrer, a esposa morreu, quando ele morrer, ele vai para lá, para outro planeta, para povoar lá. Isso é uma só das doutrinas absurdas que eles ensinam. Eu lembro-me quando eu estava no seminário, o professor de heresiologia, pastor Pedro Portela, minha turma era a maior turma do seminário, 69 alunos. E ele fez um trabalho sobre várias seitas que existem no mundo. E eu tive a felicidade de pegar o mormonismo. Os irmãos têm uma ideia, veio um mormon dos Estados Unidos me entrevistar. Veio dos Estados Unidos e um tradutor aqui, um brasileiro. Na época eu tinha um salão, ele foi num salão, eu estava atendendo. Terminei de atender os clientes, fechei as portas do salão, que é aquela que está ali, e disse: pode falar. Eu tinha escrito para eles, né, que eu tinha que fazer o trabalho, pedi livros, eles trouxeram livros, e aí eles viram que eu estava interessado, mas eles não sabiam o que era para fazer o trabalho. E eles mandaram um mormon americano que veio de Los Angeles. Não é? Aí chegou lá, ele falou tudo que ele queria falar e eu escutando. Quando ele terminou de falar, tudo que ele falou para mim, eu perguntei a ele de volta. Qual era a base? Onde estava escrito? O que tinha? Ele perdeu-se. Eu já tinha recebido os livros eu iria usar para fazer o trabalho, já estava com os livros na mão. Fiz a entrevista, ele me pregou para mim achando que estava pregando, mas aquilo era a entrevista do trabalho da faculdade que eu estava fazendo. E quando terminou, ele foi e disse: outro dia eu venho para nós continuarmos. Até hoje eu espero. Até hoje eu espero. Não voltaram mais. E o trabalho foi feito, graças a Deus tirei a nota máxima.
E depois eu fiz desse trabalho da faculdade, eu fiz uma apostila. Até teve uma ou foi duas pessoas aqui da igreja que adquiriu. Tu pegasse uma? Uma Helena pegou uma, não foi? Tu também, não foi? Sobre o mormonismo. Foi uma síntese. Se for botar, irmão, dá para a gente fazer um livro mais grosso do que esse aqui. Mais grosso do que esse que eu apresentei aqui a vocês. Então, os falsos mestres, os falsos pastores, líderes espirituais estão espalhados por aí, dentro das mais variadas denominações. E como eu disse e tenho dito aqui a vocês, Jesus não vem buscar a Igreja Batista Missionária Aliança, não vem buscar a Assembleia de Deus, a congregacional. Não, Jesus vem buscar os santos, os que vivem o Evangelho. E como eu já disse e repito, quem vai para o céu não é quem prega, não é quem canta, não é quem ora muito, é quem obedece. Porque o joio prega, o joio canta, o joio ora, o joio anda com a Bíblia, o joio fala de Jesus. Ou não? E naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Eu falei línguas, eu profetizei, eu cantava era tão bem toadinho. E Jesus lhe diz lá abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Olha, o cara fez tudo para Jesus, Jesus conhece ele. Entenda o sentido da palavra, não há nada que Deus não conheça. Mas quando ele diz assim, eu não conheço, é porque ele diz: Senhor, Senhor em teu nome. E a palavra Senhor aí no grego, a conotação, a tradução, o significado é meu dono. Tu és o meu dono. Como é que agora tu está dizendo que não és o meu dono? Jesus está dizendo: eu nunca fui o teu dono. Eu não te conheço. Então a gente precisa aplicar a Escritura ao nosso dia a dia. Não é aqui no templo. Porque no templo aqui está tudo de maravilha. É no dia a dia, é no que você está vendo. É você saber ver e dividir as coisas. Observai tudo e retende o que é bom. Retende o que é bem. Retende o que presta. John Stott está correto ao afirmar que existe um padrão na crença cristã. Ou seja, crente tem um padrão de vida, tem um modelo de vida. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz: fala conforme a sã doutrina. Ou seja, conforme o modelo, o padrão que a Bíblia, que o ensino deve ser aplicado, a fim de que o crente, é tanto que, olha, a palavra doutrina no grego é vara de medir. Crente tem medida. Crente tem a medida dele. E a medida do crente é a medida de Cristo. Fala de vestes espirituais. E quando a gente fala de veste espiritual, nós não estamos falando, irmãos, apenas do estereotipo. Que a verdadeira veste espiritual, ela é de dentro para fora. São os frutos, o fruto do Espírito. John Stott está correto ao afirmar que existe um padrão na crença cristã. Que neste capítulo 6 de Timóteo, presta bem atenção, ele chama de ensino, ele chama de doutrina, ele chama de verdade e ele chama de fé. Mestres discordam da doutrina que vem de Cristo e que promovem a piedade ensinando outra doutrina. Os falsos mestres discordam da sã doutrina que vem de Cristo, porque a doutrina que vem de Cristo, ela promove uma vida de piedade,
E eles discordam disso, né? O falso mestre. Em segundo lugar, os falsos mestres são governados pelo orgulho. Diz o texto sagrado no capítulo 6, verso 4. É arrogante, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de onde nascem inveja, provocação, difamação, suspeita maligna e altercações sem fim. Contendas sem fim, quer dizer. Por serem arrogantes e ignorantes, os falsos mestres promovem divisões. Eu já passei por isso aqui, irmãos, já falei isso várias vezes. Na época teve um grupo de 8 irmãos daqui da igreja que estudavam em um determinado seminário, que eu não vou dizer o nome. E desses 8, graças a Deus, a gente conseguiu recuperar ainda 6. Mas 2 caíram no conto do vigário, como diz um velho deitado, e ficavam aqui sentados e o culto estava rolando e eles diziam, não é assim, não é desse jeito, não é dessa forma. Ele nem cultuava e ainda atrapalhava quem estava próximo dele a cultuar. Não deixava os irmãos ouvir a palavra. Sentava bem na frente. E foram pessoas, um deles foi batizado com o Espírito Santo aqui. Jesus batizou ele com o Espírito Santo aqui. Nesse dia foi um mover dos céus aqui. E quando saiu daqui, ele nem da igreja se despediu. Porque quando você vai sair de uma igreja para outra, você diz, pastor, estou saindo, gostaria de me despedir da igreja, não é? Gostaria que o senhor me desse uma carta de recomendação. Estou saindo por esse motivo. Porque ninguém é obrigado a concordar 100% com ninguém, mas respeitar a opinião do outro. Mas quem segue essa linha desses livros que eu apresentei a vocês? Aqui, aonde eles estão, eles dividem a igreja. São contenciosos, porque querem ser o dono da verdade. Um pastor amigo meu, um pastor claro, um homem muito mais experiente do que eu, conhece muito mais a Bíblia do que eu. Tem um ministério grande, várias igrejas ele toma conta. E um dia ele disse, Silvio, eu estou levando fulano para trazer lá um mês de palestras sobre tal assunto. Eu olhei para ele assim e disse, pastor, o senhor vai ter dor de cabeça. Ele disse, por quê? Aí eu disse para ele, pelo tipo de doutrina, pelo tipo de linha teológica que ele tem. Mas não deu outra, irmão. Não deu outra. Com um ano depois, os que participaram se levantaram contra o próprio pastor, sem nenhuma justificativa. Porque não existe justificativa para me levantar contra ninguém. Eu discordo, não concordo. A Bíblia diz que a gente tem que sentar e conversar. Paulo diz aqui em Timóteo, aos que se contradizem, senta, conversa, dialoga com eles, convence-os pela Escritura, mas eles não fazem assim. Como eles sabem que a maioria discorda, eles começam a minar a igreja, fazendo um grupo de fofoca ali, outro grupo de fofoca ali, e vai botando uns contra os outros, para que depois todos fiquem contra a administração. E a igreja imploda de dentro para fora. Passou um ano. Aí o pastor liga para mim. Pastor Silvio, estou precisando falar com o senhor. Pois não, pastor. Eu vou viajar, queria que o senhor fosse dirigindo para mim. Sim, senhor. E nós viajamos e ali a viagem era mais para ele contar o que aconteceu do que para eu dirigir para ele. Ele queria apenas falar e eu disse para ele, eu lhe avisei. Eu lhe disse. Mas
Existem coisas que a pessoa só aprende apanhando, né? E assim aconteceu. Por serem arrogantes e ignorantes, os falsos mestres promovem divisões. São como balões cheios de vento, gordos de vaidade, gostam de discutir, são obcecados por contendas de palavras. No entanto, são vazias, não entendem nada, são desprovidos da verdade e escravos da mentira. Vê o que o texto sagrado diz aqui, de 1 Timóteo capítulo 6, verso 4 e 5. É arrogante, nada compreende, todavia delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Quer ver uma coisa bem simples? Pastor, de que cor era Adão? A Bíblia não diz qual era a cor de Adão, se era branco, se era moreno, se era preto, se tinha um cabelo escuro, se tinha um cabelo claro, se tinha um olho azul, se tinha um olho verde, não tem. Mas, olha, segundo eu estava pesquisando, Adão, ele tinha uns 2 metros de altura, tinha os olhos azuis, o cabelo de lado escorrido, tá, é mesmo. Já Eva não, Eva parecia uma índia, aqueles cabelos lisos e longos. A Bíblia não resiste a isso, nem dentro, nem fora, são especulações. Mas os contenciosos, os falsos, eles querem trazer à tona coisas que você não consegue provar. Mas por quê? Porque eles querem aparecer como detentores do conhecimento. Vocês estão entendendo? Pastor, Jesus só aparece com 30 anos. O senhor sabe onde Jesus estava? Não sei não, estava lá no Tibete, aprendendo. Já escutei isso. Estava lá no Tibete, aprendendo. Jesus foi para o Tibete aprender. Foi para Tá bom. Só para querer dizer que está lendo, mas lê a Escritura. Eu não estou dizendo que você não lê outro livro, leia quantos livros você puder, mas a base de todos os livros é esse aqui, é a Escritura. A Bíblia diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, e nele medita de dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Todos os livros são bons, até se você ler um livro de Allan Kardec, de Joseph Smith Jr., é bom, porque você vai ver como é que é, porque você só conhece o inimigo lendo o que ele escreve. Assisto para ver o que eles fazem. Entendeu? Mas aquilo não vai servir para você como doutrina. Você tem que ter cabeça, tem que estar fundamentado na Escritura. Que a palavra de Cristo habite abundantemente em vós. Se a palavra estiver habitando, você vai ler tudo. E você vai, o Espírito Santo vai lhe dar, olha o que a Bíblia diz. Olha o que isso está ensinando. Olha o que Jesus ensina. Olha o que isso está ensinando. Não bate. Você tem que ter segurança que você está em Cristo. Sua salvação custou o preço do sangue de Jesus. Você não foi salvo por vãs filosofias, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Aí ele diz: delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude nascem invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. No entanto, a mente deles são vazias, não entendem nada, são desprovidos da verdade e são escravos da mentira. Vê o que é que Paulo diz, escrevendo a Tito, no capítulo 3, Tito, passa 2 Timóteo, aí vem Tito, capítulo 3, verso 8 e 9. Diz assim: esta, pois, é
palavra totalmente digna de crédito. E quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas. Tem tradução que diz insensatas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei. Porquanto essas contendas são vazias e sem valor. É como alguém dizer assim: rapaz, você tem que guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Aí começa a briga. Quem salva é o sábado, não é Jesus. O apóstolo está dizendo: evita, porque não vai, irmãos. Se você é salvo por Jesus, tem certeza da sua salvação, você vai buscar o conhecimento que fortaleça a sua salvação. Não conhecimento que traga dúvidas à sua salvação. Que vai gerar, como diz aqui o texto sagrado, questões tolas. Que em vez de agregar conhecimento, agregar valor, vai só trazer contenda. Sabe por quê? Porque depois os ímpios ficam dizendo assim: rapaz, Deus é um só, mas a gente só vê os crentes discutindo. Ou não é? A minha é certa e a tua é errada. O povo de Deus é um só, irmãos. Agora, infelizmente, como os homens eles estão mais preocupados de promover-se a si mesmo e não promover o reino de Deus, aí acontece o que tem acontecido. A igreja não pertence a homem nenhum. A igreja pertence a Cristo, o Senhor, o cabeça da igreja. Discussões, disputas desse tipo não levam a nada, apenas acabam com os relacionamentos humanos, porque termina criando uma contenda, trazendo um escândalo e quebrando amizades. Olha, irmãos, eu sou pentecostal, eu creio nos dons do Espírito Santo. Eu creio, sou batizado com o Espírito Santo. Tenho os dons do Senhor, dados por Deus. Na hora que Ele quiser utilizar, é Ele que utiliza, não é quando eu quero, porque tem algumas igrejas por aí que crê também, mas é automático, ele aperta o botão e acontece. Ele usa os dons, não é os dons que usa Ele. Correto? Mas presta atenção. Mas existem pessoas que não creem na atualidade dos dons. Diz que já passou. Eu vou estar discutindo, brigando, querendo dizer. Não. Irmão, você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para lhe salvar? Creio. Que Ele ressuscitou para a nossa salvação? Creio. Você se arrependeu dos seus pecados? Me arrependi. Você crê que Ele vai voltar? Creio. Amém. Tu é meu irmão, vai morar no céu. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu vou estar brigando com ele porque ele não acredita, mas eu acredito. Fica, irmão. Não creio. Quem está perdendo é tu, não sou eu. Eu creio e recebi. Porque a promessa é para todos quantos o Senhor chamar. E eu creio. Aí eu vou estar brigando, não, porque você é porque você não é incrédulo, não, é porque você não crê na Bíblia, não. Se ele crê que Jesus é o Salvador, é o caminho, a verdade e a vida, e que ele voltará, amém, meu irmão. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Crê.
contra a atualidade dos dons. Até que Jesus batizando com o Espírito Santo, ele querendo parar e não conseguia. Mas Silvio, quando Jesus me batizou, eu queria parar de falar em língua e não conseguia. Eu disse, eita, você acha que eu não acreditava? E como foi isso? Eu fui orar, eu fui buscar, eu fui perguntar a Deus, Jesus me batizou, eu disse, glória a Deus. E agora? Agora eu vou ter que sair lá da igreja que eu faço parte. Por quê? Porque ela não crê e o pastor não quer. Procura uma igreja que seja pentecostal, que crê na Bíblia, acabou-se. Não estou falando aqui, irmão, de movimentos neopentecostais que trazem mais escândalo do que pregação do evangelho, não. Não estou falando isso, não. Estou falando de igreja pentecostal. Nós somos uma igreja pentecostal. Mas primamos pelo ensino bíblico. Não somos uma igreja neopentecostal. Como eu já disse, quando a gente vai aqui para a minha casa, ali para Cajueiro, nós passamos por uma. E a semana, acho que foi a semana passada, conversando eu, Miguel e o tio de Miguel. E contando que lá em cima, no alto do Miramar, o culto que é feito embaixo, o pessoal lá de cima está reclamando. Por quê? Está propagando o evangelho? Não, está escandalizando o evangelho. Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Um ambiente pequenininho, o som é estridente. Como é que eu... Em um ambiente pequeno, tá aqui, um exemplo. Se eu estou aqui, tem 10 pessoas, um exemplo, tem 10 pessoas. Para que eu vou ligar o som? Não tem necessidade. Porque minha voz, além de ser alta, 10 pessoas, perto uma da outra, não precisa nem eu falar alto. Eles vão ouvir. E o culto é um culto da igreja, é para a igreja, não é para fora, para a rua. Então, se o assunto eu vou tratar com a igreja, para que eu vou gritar? Abrir as portas e ainda divulgar. Isso não é, irmão, evangelho. O evangelho é ordem e decência. É tanto que Jesus disse, se você for pregar e não quiserem ouvir, não insista. Não se lança pérola aos córregos. E essa mesma igreja, Acabou-se. essa mesma igreja alugou uma casa perto de casa. Dá 10 horas, 11 horas, o homem gritando, que eu pensei que era briga. Pois é. Daqui a pouco, o pessoal dava um velho mandar para fechar. Pois é. Pois é. E está aí. É muito grande. É muito grande. Isso, irmãos, não é evangelho. Me chama, vou não. Isso não é Vou evangelho. não. Eu não aguento essa zoada no juiz. Isso não é evangelho. Então, continuando. Discussões e disputas desse tipo não levam a nada. Apenas acabam com relacionamentos humanos. E disso, nós podemos ver 5 resultados aqui apresentados. Primeiro, inveja. É o que diz aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 4, já no final do versículo 4. Dessa atitude nascem invejas. Por que nascem as invejas? Por quê? Porque as pessoas que querem ser vistas como mestres são arrogantes, não compreendem nada, todavia delirem questões e controvérsias acerca de palavras. E diante dessa atitude brotam as invejas, que é o resultado de gente que quer ser o que não é e realizar uma coisa para a qual ele ou ela não foi chamado. Aí a Bíblia diz que a primeira coisa que nasce, inveja. Esse tipo de inveja aqui
é aqueles que têm ressentimento por causa dos dons dos outros. Irmãos, cada um, Deus deu um dom, uma dádiva, um talento. Escuta aí, Silvio, não fui chamado para estar no meio das eminências, das autoridades de níveis superiores, porque o cabo da minha foice é curto. Mas Deus tem outros para ir lá além. Deus levanta um Tarso Licurgo da vida, um Elias Soares, um César Cavalcante, um Josué Brandão, homens que têm qualificação de ir muito mais. Aí eu vou ficar falando mal dessas pessoas? Deus levanta um Malafaia que chega no Congresso Nacional, que vai lá dentro e prega. Eu não tenho esse cacife. Aí Deus levanta, aí eu vou ficar. É porque ele é chamado porque ele tem dinheiro, porque... Não, Deus chamou ele, glória a Deus que Deus chamou ele, tá botando ele lá dentro para pregar o evangelho. Aí tem que glorificar Deus pela vida desses homens. Não é ficar falando mal não, porque Malafaia, ele só vive no meio dos políticos. Ele vive lá no meio do político, ele está pregando lá. Me mostra qual é o pastor do Brasil que bota a cara para bater e diz assim, prova. Eu não estou aqui defendendo ninguém não, eu estou falando fatos. Quantos processos se levantou contra ele? Quantos foram provados? Nenhum. Todos que botaram, perderam e indenizaram ele. Depois. Porque é um homem que tem cabedal para instalar onde Deus colocou. Aí eu vou ficar criticando, falando, metendo pau? Não. Mas tem gente que fica. Nem nem tem, nem faz e fica falando de quem tem, de quem é e de quem faz. Ora por ele. Senhor, usa teu servo. Senhor, dá autoridade ao teu servo, dá capacidade ao teu servo. Um Tarso Licurgo da vida, que é um homem que anda o mundo todo, é convidado no mundo todo para dar palestra. O homem fala várias línguas. É advogado, é doutor em filosofia, é mestre não sei o quê. O homem tem mais de 10 formações acadêmicas, altamente preparado. Não existe assunto que aquele homem não domine. Todo tipo de assunto ele conhece. O cara é uma sumidade. Aí a gente escuta ele, aí o invejoso. Também. Por isso. E começa a botar defeito. É invejoso. Então, se Deus... Olha, eu sou aqui, ó. Esse aqui é o meu nível. Então eu tenho que ficar naquilo que Deus me chamou, não querer ser aquilo que Deus não me chamou para ser. Teve 12 apóstolos. Quem foi que chegou diante lá dos Césares para falar? Quem foi? Paulo. Cada um, irmãos. Paulo era neto de Iléu, que era avô de Gamaliel, um dos homens mais capacitados da época. Paulo não era qualquer um, não. Não falava 5 idiomas: grego, hebraico, aramaico, latim e árabe. O homem que mais escreveu mais livros da Bíblia, do Novo Testamento. Mas você vê a humildade. Tem gente que conhece 2 versículos da Bíblia e já fica. A paz do Senhor, irmãos. Até a voz ele muda. Eu quero cumprimentar a igreja com a saudável, a gloriosa, a maravilhosa, a excelsa, a científica, a filosófica. E começa a inventar um monte de palavras.
a santa, a filosófica, a eterna, maravilhosa. A paz do Senhor é tudo isso, eu sei. Mas a pessoa muitas vezes está falando para dizer que sabe alguma coisa, e quando começa a falar não sai nada. É só blá blá blá. Eu agradeço a tanta coisa. É só blá blá blá. A gente tem que ser objetivo. Você já pensou se toda vez que eu chegasse aqui para pregar para vocês, eu fosse usar a linguagem erudita, o que é que vocês iam entender? Nada. Então você tem que trazer uma mensagem do nível do seu público. Do nível do seu público. Você vai trazer uma mensagem erudita e quando terminar está o povo tudo dormindo. Pastor, o que foi que o senhor falou mesmo que eu não entendi nada? Não adiantou, irmão. Você tem que falar de acordo com o povo. Porque o objetivo não é você aparecer, o objetivo é o povo aprender a palavra. E Deus ser glorificado. Isso é que importa. Segundo, brigas. Primeiro, inveja, ressentir-se por causa dos dons dos outros. Segundo, brigas. Cultiva rivalidade, contenda. Porque quer aparecer. Não tem aquelas pessoas que, escuta aí, isso, já vi muito isso. Como é o nome? Como eu esqueci o nome do irmão? Como é o nome do irmão? José Sirimédio. O irmão José. Eu vou ficar no José porque o Sirimédio é mais difícil. Eu chego na igreja do irmão José, um exemplo. Chego na igreja do irmão José. A igreja do irmão José é uma bênção, os cultos é uma bênção, tudo é uma bênção. Aí eu chego lá na igreja do irmão José, fui lá, sentei, assisti o culto, aí o irmão José não me deu a oportunidade. Quando termina o culto, aí eu saio falando do irmão José e da igreja do irmão José, aquela igreja não presta. O culto só a misericórdia. É seco. Começa a botar defeito. Sabe por que ele começa a botar defeito? Porque o irmão José não deu a oportunidade a ele para ele aparecer, fazer alguma palhaçada para alguém achar que ele é alguma coisa. Aí ele começa a falar do irmão José e da igreja do irmão José. Existe gente assim, irmão. Vem pro culto. Se você não dá a oportunidade a ele, eu não gostei daquela igreja. Aquela igreja ali só a misericórdia, é tudo seco, não tem nada. Porque ele quer vir para aparecer, para mostrar que é, quando ninguém aqui é. Todos estão debaixo do único que é, Jesus Cristo. É Ele que tem que aparecer, é Ele que tem que ser glorificado. Aí, inveja, brigas e difamação, e começa a espalhar mentira, é o que eu acabei de dizer. Começa a espalhar mentira acerca das pessoas, acerca da igreja. Porque tem gente, irmãos, ele é crente, mas você nunca vê ele na igreja dele, você só vê ele na igreja dos outros. Por quê? Porque ele quer estar em todo culto, ele quer ter oportunidade. Se não é para cantar, é para pregar. Mas, como é, irmãos, a Bíblia manda o seguinte, pessoal. Jesus disse, fique em Jerusalém. Qual é o objetivo? Ser capacitado para depois ir além. A pessoa não congrega, não é participante da escola dominical, não vem para culto de doutrina, não está envolvido com o trabalho, não cresce espiritualmente, não tem conhecimento bíblico, não tem base espiritual, não tem sustentação espiritual, mas quer estar o tempo todo pregando. Qual o objetivo dele? Aparecer e não glorificar a Deus. E assim ele fica difamando as outras pessoas, as outras igrejas, que não dá a ele a oportunidade dele aparecer. Quarta coisa, suspeitas malignas. E todo mundo ele desconfia, mas não quer que ninguém desconfie dele. E como vi falando de todo mundo, deixa todo mundo em aberto com todo mundo. Em aberto eu digo, desconfiado com todo mundo.
E isso não constrói comunhão, pelo contrário, desconstrói a comunhão entre os irmãos. Quinto, contendas sem fim. Como ele vive nessa situação, aonde ele vai passando, ele vai criando problema. Por quê? Isso é fruto da irritação pelo fato de não conseguir seus objetivos escusos. Objetivos escusos. Irmãos, o cristão, o crente, o objetivo dele é adorar e obedecer. É este. Não há outro. Acho que não sabe. Glória a Deus, né? Então, em terceiro lugar, os falsos mestres são governados pela ganância, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, eles divulgam uma aparência com o objetivo de ganhar em cima daquilo que eles demonstram que é, quando de fato eles não são. E eles querem o quê? Ganhar. Nós temos um exemplo disso na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 1 a 3. Primeira carta de Pedro, aliás, é a primeira ou a segunda, gente? Deixa eu ver aqui. É a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3, diz assim: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Olha, minha intenção aqui é contribuir com os irmãos, é ajudar, é abençoar a igreja. Olha, dissimuladamente, se fazendo de bom, usando de astúcia, dissimulando. Escuta só, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou. Olha, isso eu falei no começo aqui, sobre a seita adventista, que a cruz não vale nada, que o sacrifício de Jesus não vale nada, mas o que vale é o que o tabernáculo foi feito no céu, que é uma das doutrinas de Ellen White, né? Não é da Bíblia, é de Ellen White. Nega o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Olha aí o que eu falei há minutos atrás. Por causa dos falsos mestres, dos falsos pastores, das falsas igrejas, o caminho santo de Jesus é difamado, é blasfemado. E as pessoas não sabem dissociar, irmãos. O ímpio não conhece a Bíblia, então para ele vai botar tudo numa panela só. Verso 3: movidos por sólida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas.
Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e sua destruição já está em processo. Não tardará. Ai, Jesus, tem misericórdia. Eles não estão interessados na salvação das pessoas, mas no dinheiro que elas possuem. Fazem da religião um negócio, distorcem o evangelho e fazem dele um artigo comercial. Transformam o templo numa praça de negócio, usam o púlpito ou a mídia como um balcão e os crentes como consumidores. Sua ganância insaciável governa suas motivações. E o falso mestre, ele governa, ele faz de tudo com o objetivo de se destacar e ganhar e trazer para si. Eu não estou falando aqui, irmãos, de honra, de respeito aos líderes espirituais verdadeiros, não. Eu estou falando aqui de pessoas, como hoje mesmo eu vi, enquanto eu estava lá no médico com o Cleide, eu estava vendo alguma coisa na internet, e eu vi uma igreja na África, em que o culto começa com uma reverência ao líder religioso daquela igreja. Ele se senta num trono, e as pessoas chegam, se prostram diante dele, tocam com suas cabeças na mão dele, em reverência, como se ele fosse Deus. Depois se sentam em suas cadeiras e começam o louvor. Agora a gente não sabe se é a Deus ou se é a ele. É muita coisa que tem acontecido neste mundo. A sociedade, irmão, está doente, adoecida, como eu disse, como eu tenho dito aqui a vocês. Trocam um ser humano por um boneco de plástico. Deixam de adotar uma criança que precisa de amor, carinho, atenção e de salvação para adotar um gato, um cachorro, um papagaio, um periquito, um cavalo, o que for, e ainda chama de filho. Esse aqui é meu filho, mas não adota uma criança. Tem gente adotando um boneco de bola. É isso. Eu nunca tive desejo de adotar criança. Nunca. Ah, você teve dois e precisa adotar. Mas assim, Não é? nunca tive desejo de ter várias crianças, porque Deus me livre, minha mãe teve 8. Deus me livre. Minha vizinha teve 39 anos, a tua mãe teve só 8. Mas era perfeito. Não é? Então vamos lá. Nós precisamos, de fato, voltarmos à Escritura. O culto precisa ser impreterivelmente cristocêntrico. Irracional. Cristocêntrico, Irracional. racional, ou seja, sabendo que eu estou cultuando o Deus. Olha, escuta aí, que me veio aqui, que me fez lembrar agora. Deixa eu dizer aqui uma coisa a vocês. Tem pessoas que fazem uma imagem de Deus e querem que Deus seja igual à imagem que eles fazem de Deus. Deus não é aquilo que você imagina, Deus é aquilo que está revelado na Escritura. Aleluia. Glória a Deus. E existem muitas pessoas assim dentro da igreja. Não porque eu acho que... Não, você não tem que achar nada. Quando o apóstolo Pedro diz assim: estai sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos perguntar a razão da fé, da esperança que é em você. E para isso você tem que saber quem é Deus. Deus não é aquilo que você imaginou que Ele é. Deus é aquilo que Ele se revelou. Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus é Senhor e Criador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito. Deus é Pai. E como Pai, Ele foi atrás do Filho. Lembra do filho pródigo? Aquela parábola em que Jesus traz a representação do homem perdido e do Pai.
Quando o filho perdido retorna para casa, o pai não esperou o filho chegar. O pai correu até o filho, o abraçou e o beijou. E foi isso que Deus fez. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5. Deus veio até nós por Jesus. Ainda hoje, muitos falsos mestres abrem igrejas como se fossem franquias. Criam mecanismos sofisticados e sedutores para induzir os incautos a fazerem gordas ofertas apenas com o intuito de propagar com mais celebridade suas falsas doutrinas e de viver confortavelmente no luxo e das regalias. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Tem pessoas que quando nós que estávamos aqui, que não tinha piso, que as paredes não tinham reboco, nós não tínhamos ar-condicionado. Ô irmão, como eu ouvi, eu vou fazer parte dessa igreja, está no começo ainda. Ou seja, não tenho que me dar. Eu quero ir para a igreja, eu quero ficar confortavelmente. Cheiro de querosene. Irmãos, há 2 meses atrás, lá na Nigéria, um grupo radical islâmico queimou as igrejas que tinha lá e ficou só as paredes em pé. E quando foi no dia de culto, os irmãos fizeram o culto em pé no meio da igreja que foi queimada, do mesmo jeitinho como se tivesse arrumada. Não, aquela igreja ali não tem estrutura nenhuma. Isso é a visão de alguns crentes ou supostos crentes. Jesus não começou, não tinha nem templo, não tinha parede, não tinha banco, não tinha microfone, o púlpito era o monte, quando era dentro do barco, os bancos eram o chão. Hoje o povo pega tudo pronto. Por isso que a gente tem que valorizar, viu? Os que começaram. Sem água, muitas vezes aqui, o banheiro era aqui ao lado. Quem ia para o banheiro, a gente escutava tudo. Fora o mau cheiro. Quando dava descarga, que atrapalhava o culto. Quando ia fazer o número 2, que os barulhos saíam. Juninho correndo aqui. Juninho e Jorge correndo aqui em cima. Os ratos andando aqui, olha. Pra lá e pra cá, e os irmãos olhando pro rato, com medo que o rato caísse na cabeça deles. Aí, os que ficaram no começo, esses são os heróis, irmãos, do trabalho. É aqueles que vão no começo, quando não tem nada. Mas aqueles que chegam, já está tudo pronto. A igreja aqui é muito boa. A igreja aqui é uma bênção. Né? Agora tem ar-condicionado, está fresquinho, não sente calor. Quantas irmãs aqui passaram mal no calor? Enquanto estava construindo o piso, pastor, que ficava aquele monte de areia. E a poeira? Tudo isso. Quantas vezes? Olha, eu carregava a metralha para aqui durante o dia. De noite estava socando. Saia daqui de 11 horas, teve um dia que eu saí daqui 1 hora da manhã para ir para casa. Para no outro dia que está aqui para abrir a igreja, para receber o carro de metralha, para botar mais metralha. Manuel deu aquele de luz, não foi? Foi. Gambiarra de luz. Fazíamos gambiarra de energia para botar luz, para poder fazer as coisas. Oi. Ninguém pegou essa época. Eu cheguei na hora. Aí chega, esse pastor aí, ó. Não tem nem água. Olha, esse pastor aí, ó, só quer ganhar da igreja. Não, assim, nem tem água ali. Ninguém botou água. Não é? É muito fácil, irmãos. É muito fácil. Vamos lá, para a gente concluir aqui. Quão diferente é a atitude do apóstolo Paulo com relação a esses falsos mestres? Paulo chegou mesmo a ficar sem receber sustento da igreja em Corinto. E por quê? Para que não causasse impedimento à pregação do Evangelho.
E também para que ninguém o acusasse de ganância. Isso está em 1 Coríntios capítulo 9, verso 15 ao 19. Nunca mercadejou a palavra de Deus, segundo Coríntios 2,17. Nunca cobiçou de ninguém prata ou ouro, Atos capítulo 20, verso 33. Em momento algum usou sua pregação com intuitos gananciosos, 1 Tessalonicenses 2,5. Na Idade Média, escute, viu? Na Idade Média, a venda de indulgências foi uma mácula na vida da igreja. No caso aqui, igreja católica, né? Que as pessoas não, na sua maioria, não fazem a diferença. Mistura. Hoje, porém, muitas igrejas chamadas de evangélicas estão desengavetando as indulgências com novas roupagens. John Stott está correto em sua interpretação ao dizer que Paulo nos oferece 3 testes para identificar um falso ensino. Primeiro, se esse ensino é compatível com a doutrina apostólica. Se não for, é falso. Segundo, se o ensino traz unidade espiritual e comunhão, ou se o ensino divide a igreja. Se o ensino traz unidade espiritual e comunhão, é verdadeiro. Mas se divide a igreja, é falso. Terceiro, se o ensino apostólico da doutrina bíblica, ele promove a piedade e a alegria. Se ele promove a piedade e a alegria entre os irmãos, ele é verdadeiro. Mas se ele promove a cobiça e a ganância, ele é falso. Se o pastor, pregador do evangelho, ensina ou prega algo diferente disso, esse ensino é completamente falso. Amém? Amém. Então estejam atentos. Leiam a palavra, pelo amor de Deus. Chame o autor da palavra. Diga: Espírito Santo, ilumina a minha mente e enche meu coração da tua palavra, para que eu entenda a tua palavra como ela de fato é. A fim de que eu te seja fiel. Fiel filho, fiel crente e fiel servo. Amém? Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando em nome do Senhor. Amém. Irmãos, próximo domingo